Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Jesus, o homem perfeito. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52, e diz assim, um texto poderosíssimo. E entrou em casa de Zacarias, falando a respeito de Maria, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Palavra do Senhor. Amados, nós temos para a lição de hoje o objetivo geral, que é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. E nós temos também os nossos objetivos específicos. O primeiro é expor a divindade de Jesus, o segundo é explicar a humanidade de Jesus, e o terceiro é assinalar a perfeição de Jesus. Eu vou começar a lição de hoje só lembrando os irmãos a respeito da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil quanto à humanidade e a divindade de Jesus. O que diz a declaração de fé? A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. É o que diz a declaração. E essa união, continua dizendo a declaração, ela mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou a sua divindade. Essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um dos aspectos somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, a nossa declaração não deixa dúvidas quanto às duas naturezas, a humana e a divina. Aí está a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil quanto à humanidade e divindade de Cristo. Amado, na lição passada nós falamos sobre o homem do pecado. Na lição de hoje, nós falaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Nós vamos apresentar o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele, queridos, que devemos pensar, nele que devemos falar e nele que devemos agir. E já de início eu quero deixar claro aqui que a humanidade de Jesus não era
era aparente, como pensam alguns, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto, é claro, quanto ao pecado. Também frisaremos aqui que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo, amados, que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Primeiro tópico da nossa lição fala de Jesus como verdadeiro Deus. Amados, professamos que o Senhor Jesus, ele era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste ponto aí falaremos também sobre a sua divindade. Aí dentro desse primeiro tópico, que fala sobre Jesus, o verdadeiro Deus, nós temos a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Quem fala isso é Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai, ele criou todas as coisas. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Outra coisa, suas atividades eternas são descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então dá uma paradinha aí, amados. Abre aí Provérbios 8 e você vai ver as suas atividades eternas. Aí dentro ainda desse primeiro ponto, nós temos os seus atributos, as suas grandezas e as suas perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, como diz João capítulo 1, versículo de número 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, queridos, ele é imutável, como diz Hebreus 13, versículo 8. Ele é onipresente, como diz Mateus 28, 20. Ele é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas. Mateus 9, João 2, Atos capítulo 1. Sua onipotência não pode ser ignorada. Sabe por quê? Porque todo o poder, meu irmão, aleluia, como nós precisamos que esta palavra ela entre dentro do nosso coração e permaneça lá. Meu querido, não podemos ignorar a onipotência de Deus, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Mateus 28, 18 e Apocalipse 8. Oh, glória! Ainda dentro desse primeiro tópico, nós temos a questão de que ele se esvaziou da sua glória, mas não perdeu a sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus, irmãos, não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. É isso que diz Filipenses 2, do versículo 5 ao 11.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Conforme aí podemos atestar, pelos versículos que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Você vai lembrar que em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Os seus discípulos sabiam, quem ele ou que ele era Deus. Se você abrir aí Mateus 14:33, o que diz? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Veja, o povo, a multidão, irmãos, sabia quem era Jesus. Aí João 1:49 diz: Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala de Jesus como verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. E graças a Deus por isso, porque os judeus, irmãos, eles sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, é claro, os judeus, apesar de todas as evidências, vieram a rejeitá-lo. Aí nós temos um outro ponto dentro desse tópico segundo, que fala que Jesus estava no seio do próprio Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo, ele achava-se no seio do Pai. É o que diz João, irmãos. Versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas também não devemos supor que ele estivesse inato. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1, versículo 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Ou seja, ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir, amados, por intermédio dele. João 1, mais uma vez: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, para resumir, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Aí nós temos um outro ponto ainda dentro desse segundo tópico, que fala que ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vida do Senhor Jesus, irmãos, é profetizada em todo Antigo Testamento, desde Gênesis a Malaquias. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros aí, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é
o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Glória a Deus! Aí nós temos um outro ponto dentro desse segundo tópico que fala que ele se encarnou no Novo Testamento. O Filho de Deus, ele tornou-se de fato carne, segundo João 1,14. Sua humanidade, irmãos, e eu quero repetir aqui, não era ilusória, ela era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso Lucas. Só abrir Lucas aí, Lucas 2, do 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o mundo, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aí está. Ou seja, ele sentiu nossas dores, nossos incômodos, teve fome, sede. No jardim da agonia, ele experimentou profunda tristeza, né? Mateus 26. A nossa semelhança, né? A humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27, Marcos 14. Concluindo, eu quero afirmar que a humanidade de Jesus era perfeita, mas em nada diferia da nossa, exceto, é claro, quanto ao pecado. Ele não estava sujeito ao pecado original, quer ao pecado experimental. Aí nós temos outro ponto que fala de Jesus, que ele nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, né, afirmou o apóstolo Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração dos filhos. Glória a Deus! Gálatas capítulo 4. Na sua presciência, Deus levantou, irmãos, isso aqui é sensacional, 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e também para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Quais foram esses povos? Primeiro, os romanos. Quando o cristianismo surgiu, e durante os primeiros séculos, né, da sua existência, os romanos eram os senhores do mundo. Além disso, o poder de Roma trouxe uma paz universal. As guerras entre as nações tornaram-se quase impossíveis sob a égide desse poderoso império. Essa paz entre os povos favoreceu extraordinariamente, olha já Deus agindo aí, irmãos, extraordinariamente a disseminação entre as nações da religião que pretendia ser, né, a religião universal. Finalmente, né, a administração romana, sábia, forte e vigilante, tornou fáceis e seguras as viagens e comunicação entre as diferentes partes do mundo. Então, os romanos contribuíram com o quê? Com uma boa administração, com boas estradas, né, e com uma boa comunicação. Aí tem os gregos também que contribuíram para o advento de Cristo, irmãos. Oh, Jesus Cristo! E como foi que os gregos contribuíram? Disseminando a língua em que este seria pregado, o gênero humano, pela primeira vez. Uma prova, né, da extensão e da influência do grego vê-se no fato de que a língua mais falada no países, né, situado às margens do Mediterrâneo era o dialeto grego conhecido por koiné. Era um dialeto comum,
Esta era a língua universal do mundo grego-romano, irmãos, usada para todos os fins no intercâmbio popular. Quem quer que o falasse seria entendido em toda parte, especialmente nos grandes centros onde o cristianismo foi primeiramente implantado. É como o inglês hoje, né? Se você sabe inglês, irmãos, você viaja para todos os lugares. Os primeiros missionários, como por exemplo Paulo, fizeram quase todas as suas pregações nessa língua, e nela foram escritos livros que vieram a constituir o nosso Novo Testamento, de modo que a religião universal encontrou para sua propaganda e conhecimento entre todos os homens uma língua universal. E esse auxílio, irmãos, inestimável, foi por Deus providenciado por intermédio do povo grego. Então, os gregos vieram com uma língua universal. Aí tem os judeus. Os hebreus, né, os judeus, constituíram o povo divinamente indicado para ser mordomos da verdadeira religião, né? A missão deles foi receber de Deus uma revelação especial a respeito do próprio Deus e da sua vontade de preservar estes ensinamentos na sua pureza e integridade, de modo que, na plenitude dos tempos, ele e os judeus, né, se constituísse uma bênção para todos os povos. Não podemos, né, entender a grandeza da vida nacional desse povo sem reconhecer, irmãos, a sua história como uma preparação divina do mundo para o aparecimento da religião pela qual Deus se propôs a salvar o gênero humano. Os livros sagrados dos judeus foram um auxílio inestimável. O nosso Antigo Testamento foi por eles entesourado como um relato da sua manifestação ou da manifestação do próprio Deus na sua vida nacional. Então, os romanos vieram com as estradas, né, e a comunicação, os gregos com uma língua universal e os judeus guardaram e preservaram as escrituras. Cara, Deus nunca perde o controle. Deus está na frente, pensando à frente, já está agindo, irmãos. Glória a Deus por isso. E aí nós temos outro ponto dentro desse segundo tópico que fala que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, né, que segundo a carne é também chamado filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a lei romana. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3. E conforme nós veremos daqui a pouco, né, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Aí entramos no terceiro tópico da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Afinal, irmãos, vamos pensar assim, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Claro que sim, semelhante a nós, porém, não estava sujeito ao pecado original, quer o experimental. Aí dentro desse terceiro tópico, né, que fala de Jesus, o homem perfeito, nós temos a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não é aparente, era tão real, irmãos, quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Ele não transformou o pão em pedras, nem fez brotar, né, água da rocha para aliviar a sua fome ou sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote, como diz Isaías 53 e Hebreus 7. Isaías 53 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum.
Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. Aleluia. Aí nós temos o outro ponto que fala Jesus, né, o último Adão. O primeiro Adão, nós sabemos claramente que ele fracassou no Éden. O último Adão, ele triunfou tanto no deserto como no Calvário. Eu estou falando de Cristo. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele, irmãos, aleluia, fôssemos vivificados, ou seja, para que neles nós tivéssemos vida. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, irmãos. Não foi, porque apenas nele somos plenamente o quê? Redimidos. O que diz Hebreus 12, 2? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Aí nós temos o outro ponto também que fala da perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já falamos, o Senhor Jesus, embora dotado, né, de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. Cara, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, nenhum engano achava-se em seus lábios. 1 de Pedro 2, 21 a 24. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca achou-se engano. O qual, quando o injuriavam, não o injuriava. Aleluia, irmãos, que lição! Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Cara, eu quero, meu irmão, concluir, mas o que nós vimos hoje? O título da nossa lição foi Jesus, o homem perfeito. Nós vimos, primeiro ponto, Jesus, o verdadeiro homem. Falamos da sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições. Vimos que ele se esvaziou da sua glória, mas não perdeu a sua divindade. Segundo tópico, nós falamos de Jesus, o verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, foi encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vimos também que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. E falamos do terceiro ponto e último da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Falamos da humanidade de Jesus, Jesus, o último Adão, e falamos da perfeição espiritual e moral de Jesus. Ei, escute uma coisa que eu vou falar aqui agora. No nome de Jesus, continue olhando firme para Jesus Cristo. Ei, tira os seus olhos dos homens, coloque os seus olhos em Cristo. Só assim chegaremos à estatura de varão perfeito. Só assim chegaremos em Jerusalém celeste. Ele é o nosso maior exemplo em
tudo. Que Deus te abençoe.